Apocalipse capítulo 21, a palavra de Deus. Eu creio que é uma das passagens mais bonitas que a Bíblia nos apresenta. É a esperança de todos os santos, de todos aqueles que buscam a Deus. Eles almejam, eles esperam que esse versículo aqui, esse capítulo e esses versículos, eles sejam realmente cumpridos em nossas vidas. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 em diante. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois é o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Versículo 8. Mas quanto aos medrosos, ou em outra tradução, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e me disse: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Ela brilhava como a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como jaspe cristalino. Tinha grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. A cidade era quadrangular. Seu comprimento era igual à sua largura. Mediu a cidade com a cana e tinha ela 12.000 estádios de comprimento, e a largura e a altura eram iguais. Ele mediu o seu muro e era de 144 côvados, segundo a medida de homem, que o anjo estava usando. O muro era construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sardio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma só pérola. A praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro.
A cidade não necessita do sol nem da lua para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a ilumine, o Cordeiro de Deus é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. As suas portas não se fecharão de dia, e noite ali não haverá. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Somente até aí, podeis assentar, ficar à vontade. Eu li esse capítulo inteiro. É importante você saber o relato que Deus nos falou sobre essa cidade. Cidade que é Jerusalém Celestial. Cidade que é o céu onde nós iremos morar eternamente. Nós, aqueles que têm esperança de salvação em Cristo Jesus. Daqueles que a palavra de Deus diz que se nós aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador das nossas almas, se nós obedecermos os mandamentos do Senhor, nós temos essa cidade como moradia eterna. Lá nós não vamos pagar aluguel, lá não vai ter preço que nós teremos que pagar. Jesus já pagou o preço da salvação de cada um de nós ali na cruz do Calvário, um sacrifício que Ele fez por nós. E isso é muito importante nós sabermos. Nós temos essa visão do que é a cidade celestial. Nós temos a imaginação de ir lá com o que Deus nos deixou de capacidade e procurar conhecer no nosso coração, procurar entender como é o céu, a morada eterna. A Bíblia diz que essa cidade é feita de ouro puro. Ouro puro que parece cristal. As ruas dessa cidade são de ouro puro. A Bíblia diz que a estrutura da cidade é toda de ouro puro. A Bíblia diz que o fundamento, o muro da cidade, é todo feito de pedra preciosa, das mais lindas pedras preciosas que alguém pode imaginar, estão na estrutura da cidade celestial. Glória a Deus por isso. E aí, quando você fala, como eu vou saber como é a cidade celestial? Aí Deus traz um ensinamento hoje para nós. Alguém de vocês aqui já garimpou? Acho que a Miriam já foi garimpeira, não já, Miriam? Mas é o garimpo, para quem não sabe, para quem não tem ideia, a Bíblia diz que as coisas mais difíceis de serem conseguidas estão nos lugares mais difíceis de serem encontrados. E aí o diamante, para você encontrar um diamante que tem lá naquela cidade, que é o céu, abundantemente, o diamante é difícil de encontrar. Aqui na terra tem amostras desse material que tem no céu. E aí quando você olha a cidade celestial, lá tem ouro, que são toneladas, toneladas e toneladas e mais toneladas de ouro, e o tamanho de uma cidade tão grande, cheia de ouro, feita de ouro. E aqui na terra, para você encontrar ouro, é difícil se encontrar. Quem tem ouro aqui é considerado rico, e lá tem ouro para que todas as pessoas lá possam andar sobre o ouro. Cada pedra preciosa, cada raridade aqui é difícil encontrar as pedras preciosas. Agora eu te faço uma pergunta: por que você acha que Deus colocou amostras do material que tem no céu aqui na terra? Por que tem um pouco de ouro aqui na terra e lá no céu vai ser de ouro? Por que tem um pouco de diamante aqui na terra e lá no céu vai ter diamante em todo quanto é lugar? Por que Deus ele deixou aqui uma amostra, uma faísca do que tem lá no céu, para que a gente viesse olhar, viesse falar, não, isso tem um valor? Por que você acha?
E aí, para a gente tentar responder a pergunta que nós colocamos aqui como tema, nós vamos ter que passar sobre o material do céu. Qual a herança mais importante que o ser humano recebeu, além da salvação? Por Cristo Jesus. O que você pode falar? Nossa, o que eu recebi? Que é mais importante de tudo que tem, além da salvação primeiro, mas o que é mais importante, além de tudo que eu recebi de Deus, depois da salvação. Aí eu te convido você a se imaginar dentro do céu. Você já imaginou? Para um pouquinho agora, você imagina você entrando lá dentro do céu com o seu pensamento. Cidade de ouro puro, toda limpinha, toda perfumada, com tudo que você imagina de melhor que tem, tudo perfeito. Você imagina os anjos andando de um lado para o outro, todos os anjos satisfeitos, todos os anjos alegres, todos os anjos felizes ali, o próprio Deus, aquele diálogo, aquele clima bom, sem problema, sem dificuldade, sem nada. Você já imaginou dentro de um lugar desse? Agora, como você está dentro desse lugar? Você já imaginou o seu pensamento lá? Será que você não vai pensar nenhuma besteira lá dentro? Será que você não vai sentir nada de ruim lá dentro do céu? Porque se você sentir algo ruim, já não é a perfeição. Se você pensar algo ruim dentro do céu, já não é perfeição. Então sabe qual que é a maior herança que Deus deixou para a gente? Além da salvação? O corpo que você precisa para morar no céu eternamente. Quando Deus me deu essa palavra, irmãos, eu fiquei maravilhado. Porque você imagina você receber a herança e não poder ir lá desfrutar da herança. Alguém falou, eu te dou um carro, mas aí a pessoa falou, você ganhou um carro, 0 km. Você fala, nossa, eu não tenho carteira, não sei dirigir. Ou senão não tenho as pernas, não tenho os braços. Senão alguém fala, eu te dou um passaporte para você viajar, para você andar, para você divertir. Aí você fala, nossa, eu não posso, porque eu estou paraplégico em cima de uma cama agora. Eu não posso sair daqui. Se alguém te der um prato de comida daquele mais gostoso, e você tiver com enfermidade, não poder se alimentar. Então, junto com a salvação, Deus ele deu condições para a gente morar no céu e desfrutar dessa salvação. E esse é o mistério de Deus. Às vezes nós não entendemos por que Jesus teve que se transformar, se fez carne, se transformar no sentido dele se fazer carne. Ele teve que se fazer carne, teve que ser como um de nós, para que o nosso corpo fosse também transformado como o corpo dele foi transformado quando ele venceu. E aí, o nosso coração é convidado hoje a meditar sobre isso. A gente vai trilhar aqui na Bíblia versículos para você entender que teve essa preocupação de Deus. Ele falou, como é que essa pessoa vai morar no céu junto comigo se ele vai ter um corpo que permite a ele errar, que permite a ela errar, e ele não vai conseguir se manter na minha presença aqui no céu. Você já imaginou você conseguir entrar no céu e depois por algum motivo você brigar dentro do céu? Você causar contenda dentro do céu? Você começar a fazer coisa errada dentro do céu? Você começar a pensar coisa errada, começar a duvidar dos anjos, duvidar de Deus. E aí Deus eliminou isso daí na humanidade. Deus ele falou, agora se você conseguir chegar até aqui, você pode ter certeza que eu te garanto que vai ser eternamente.
Glória a Deus. Porque eu vou te arrumar um corpo glorificado, um corpo glorioso, um corpo Aleluia. transformado à imagem e semelhança do meu filho, e esse corpo não vai ser um corpo corruptível mais. Ele não vai se corromper. Amém? Eu te convido você a fechar o seu olho agora. Eu te convido você a fazer essa oração juntamente comigo. Nós vamos agradecer a Deus por esse corpo que Deus está preparando para nós quando nós morrermos. Ele já preparou em Cristo Jesus, mas no sentido da gente receber esse corpo, a morada eterna, como ele falou. Vou preparar-vos lugar, para onde eu for estejais vós também. O Espírito Santo, Senhor Deus e Pai, Senhor Jesus, Deus de glória, Senhor, eu paro a pregação agora no meio, Senhor, do raciocínio, Pai, para conversar diretamente contigo. Senhor Jesus, graças te damos, Pai. Graças te damos, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, graças te damos, Senhor. Te agradecemos pelo teu plano de salvação, por ter providenciado, Senhor, o céu para nós morarmos. Nós também, Senhor, agradecemos nesse lugar, porque o Senhor nos preparou um corpo, e possamos morar, Senhor, nesse céu e não sermos um transtorno ali dentro, ou sermos, Senhor, um atrapalho ali, ou perdemos a nossa salvação, Pai. Se o Senhor nos preparou, Senhor, cremos, Pai, como a Tua palavra nos diz, que vamos desfrutar do que o Senhor preparou no céu, com todos os sentidos que é preciso para olhar. Ali os cegos vão ver, vão ter um corpo que vão enxergar. Ali os surdos vão ouvir, Senhor. Vão ter a audição para ouvir o que tem que ser ouvido, as músicas. Deus de glória, os cegos vão ver, Senhor, as cores, os detalhes, Senhor, inimagináveis, o que nem sequer passou pelo coração do ser humano, é o que o Senhor tem preparado. Os mudos vão poder falar, vão ter uma voz maravilhosa, Pai, para louvar o Teu santo nome, Senhor. Um corpo preparado para que todos ali desempenhem, Senhor, o melhor na Tua presença. Deus de glória, Senhor, o olfato vai ter, Senhor, o olfato aguçado para sentir todos os aromas, Pai, o cheiro, Senhor, que tem, Pai. Aleluia. Também, Senhor, o paladar para sentirmos o gosto das comidas que o Senhor vai dispor para a gente, Senhor. Deus te glória, com isso tudo, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus pelo corpo que o Senhor tem, Senhor, para nos entregar quando estivermos, Senhor, sendo arrebatados, sendo ressuscitados, Pai, juntamente contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos. Amém. Então, voltando para a pregação, nós temos essa certeza, igreja. Nós temos essa certeza. Nós temos essa convicção. Nós vamos pegar alguns versículos da Bíblia para meditar sobre isso. E o seu coração é convidado a parar para entender. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 ao 57. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 ao 57. O que a palavra de Deus diz? Pois convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está a morte a tua vitória?
Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, na primeira parte, nós aprendemos que nós vamos herdar um corpo que seja incorruptível. E nós vamos herdar um corpo que seja imortal. No momento que nós morrermos, a palavra de Deus diz: o pó volte à terra como era, o espírito volte a Deus que o deu, a nossa alma ela vai ser colocada em descanso no seio de Abraão, num lugar que seja próximo de Abraão, junto a Abraão, que é o paraíso, onde estão todas as pessoas que morreram, que desceram a sepultura em Cristo Jesus. E ali a alma estará aguardando a ressurreição dos mortos. Na ressurreição dos mortos, a palavra de Deus diz que o nosso corpo será chamado de onde ele estiver. Aonde estiver o corpo de alguém, ele vai ser chamado. Teve até um pregador que começou a analisar, e ele fala: nossa, as partículas do corpo das pessoas foram misturadas na terra, milhões, bilhões, trilhões de partículas em todo lugar, e aquela terra produziu mais alimento, e foi alimento para outros seres humanos, que misturaram com as partículas de alguém, mas no momento que Deus chamar, aonde o seu corpo estiver, vai reunir cada partícula e se encontrar com a sua alma. E esse corpo, a palavra de Deus diz que ele será transformado em um corpo incorruptível, um corpo perfeito, a semelhança ao corpo de Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz, Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Glória a Deus por isso. Então o nosso corpo ele vai ser transformado à semelhança do corpo de Jesus. Então, irmãos, aqui na terra, aqueles que têm o corpo mais bonito vão sofrer mais tentação, vão ter mais dificuldade. Você sabia que os mais bonitos e as mais bonitas vai ter mais dificuldade? Por quê? Porque a mulher que é bonita, ela vai ser atraída para tentar aproveitar mais a vida do que as outras que são feias. Já viu? A primeira coisa que faz, se a menina começa a ser muito bonita, nasceu de olho azul, olho verde, ela já fala: nossa, você tem que tirar umas fotos e colocar na internet, não é isso? Aí começa a divulgar: não, você tem que fazer um Google. Aí já chega as propostas: nossa, você tem que virar um modelo. Aí sai aquela criança, às vezes pouca idade, deixa tudo para trás e vai para a cidade grande para trabalhar de modelo. Aí será que lá ela vai se manter pura para Deus? Será que fazer academia, você ficar musculoso, ficar forte, com o corpo sarado, será que você vai ser menos tentado? Você vai ser mais cobiçado? E aí, aqueles que esforçam tanto, não é isso? Passa 6, 8, 10 horas na academia para ficar com o corpo bonito,
Vai passar o tempo, o que vai acontecer? Vai perder o trabalho que fez tudo. A Bíblia diz que o exercício físico para pouca coisa aproveita, mas o amor em tudo é proveitoso. Glória a Deus. Então aqueles que estão perdendo tempo, gastando a sua vida com a beleza, gastando a sua vida com a forma física, no sentido de dar ênfase à superficialidade, à aparência, vai chegar um tempo que eles vão estar velhos ali. O homem casa com a maçã e acorda uma vez na vida com o maracujá. Então, vai passar. A Bíblia diz: enganosa é a beleza e vã a formosura. Ou passageira, a beleza passageira, vai acabar. E o homem? Também. Agora, se o nosso coração ele entender que tem a morada eterna, se nosso coração tão somente entender que tem como a gente ganhar um corpo que seja perfeito para morar lá, por que nosso coração não vai querer? Por que o nosso coração não vai se voltar para conseguir? Por que o nosso coração não vai se esforçar para estar na presença de Deus? E o que a Bíblia diz é muito certo. Romanos capítulo 8, versículo 22 ao 24. Olha o que a Bíblia diz sobre o anseio, sobre o desejo ardente do nosso ser de ganhar esse corpo novo, um corpo que seja perfeito. Romanos capítulo 8, versículo 22 ao 24. Sabendo que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora, não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Olha só, redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança somos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem? Mas se esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. Então, o nosso coração, ele deseja, ele anseia realmente ser resgatado desse corpo pecador, desse corpo que se inclina para as coisas erradas, que quer insistir no erro, que quer insistir no pecado, que coloca a gente em risco da gente perder a salvação. Então, aí a gente passa para o que Deus ele quer que você saiba também. Você lembra que lá no céu, como a gente falou, tem um material abundante de tudo que é de mais caro que tem. O diamante tem no céu? Tem no céu. O ouro tem no céu. E as pedras preciosas? Tudo que você pensa que seja de mais valor está ali. E aqui na terra tem a amostra dessas pedras. Agora, lá no céu tem um corpo que produz um comportamento perfeito. E aqui na terra, esse corpo, a Bíblia diz que ele não produz coisa nenhuma boa. A Bíblia diz que a carne só inclina para as coisas erradas. Mas o que Deus quer que nós façamos? Pegue esse corpo, arraste ele, para ele ser transformado. O corpo não vai querer, a carne não vai querer, ela é rebelde, ela não quer aceitar. Está falando que vai transformar, está falando que vai aperfeiçoar, está falando que vai trazer a perfeição para esse corpo. O corpo detesta, ele vai correr para o outro lado. E a palavra está te dizendo, pela fé, acredita, a sua alma deseja, sua alma tem capacidade de imaginar o que Deus está te dizendo hoje, falando para você. Pega esse corpo teimoso, pega esse corpo rebelde, pega esse corpo que é insubmisso, arrasta ele para que ele seja transformado, para que ele seja feito à semelhança do corpo de Cristo. É isso que você tem que fazer, é isso que eu tenho que fazer. O âmago dessa pregação hoje é isso.
seu corpo não vai definir o que você quer, porque ele não está pronto para definir. Esse corpo, ele vai te trazer problema. Você lembra que a gente aprendeu na Bíblia Sagrada sobre a inclinação da carne, a concupiscência, o desejo desenfreado que nós herdamos da carne de Adão? Então esse corpo, ele não vai ser líder de ninguém para obedecer a Deus. Esse corpo, ele se inclina para o inferno. Se o céu está para cá, o corpo está te puxando para o sentido contrário, para o inferno. Aonde é? Você pode falar, onde é o inferno? Sabe onde é? O inferno é no final de uma vida que não serviu a Jesus. Uma vida que não serviu a Jesus, que não arrastou esse corpo para a cruz, que não abriu mão da sua vontade, que não renunciou ao seu próprio desejo. Esse corpo, ele vai levar a pessoa para o inferno e no final da vida dessa pessoa vai ser o inferno. Amém? Então que o nosso coração esteja atento a isso. Tem que arrastar esse corpo mesmo contra a vontade dele, para ele ser realmente transformado ao corpo, à imagem e semelhança de Jesus. Vamos ver lá, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9 ao 15. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9 ao 15. Pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja como cada um edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre esse fundamento levantar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno, de palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia demonstrará. Pelo fogo será revelado, o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, tal será salvo todavia como pelo fogo. Então o que Deus ele quer dizer sobre esses versículos que a gente leu? Nós somos cooperadores, vós sois lavoura de Deus. O sentido do que ensina é preparar vocês para produzir alguma coisa boa. Lavoura de Deus. Ou seja, Deus ele espera que a igreja produza frutos. E para produzir fruto, eu tenho que apresentar para vocês o que gera frutos que realmente importam para Deus, que é Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que estiver ligado em mim produzirá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Então é se apegar com Jesus, aceitar Jesus, aceitar o que Ele quer fazer para a nossa vida, e isso vai ser uma prova de fogo para nós. Eu estava falando com a Carol, nós está dando muito certo agora, nós dois. Nós até conversa muito, é bom, não é, conversar com a esposa? Já viu como é que é? A irmã Rosa, o irmão Manuel, estão casados, o irmão Carlos com a irmã Kelsa, a irmã Miriam, o irmão Miquel com a irmã Ana. Cada um de vocês que são casados sabe disso, que é difícil você se entender com uma pessoa que às vezes compartilha, comunga das mesmas ideias, das mesmas direções que você nas coisas. E aí a gente conversando, tem pessoa, irmão, você entrega a palavra para ele, coloca dentro do coração dele, sabe o que ele faz? Ele pega a palavra e joga para fora. É isso que está acontecendo. O pastor pega a palavra, coloca dentro do coração do povo, a hora que ele vira as costas, alguém está fazendo assim, jogando para fora. E aí, como que vai produzir frutos
deixou nem a palavra germinar no seu coração, produzir realmente vida no seu coração. Você nem deu a chance de ser germinada a palavra. Você nem deu a chance de começar a acontecer mudança na sua vida, de dar uma chance para Deus. E aí, provar pelo fogo é isso. É você falar como que eu tenho que ser para ser um cristão. Que vida que eu tenho que levar. Qual que é a conduta para servir a Cristo. Como é que é o jeito de vestir de um crente? Como é que é o jeito de pensar de um crente, de falar de um crente? Como é que é o jeito de se comportar? O que o crente tem que fazer? O cristão, aquele que serve a Jesus, o Evangelho. E aí você começa a pegar aquela palavra e colocar dentro do seu coração. Aí o povo não vai querer. Muda suas vestes. O que a igreja vai falar? Ah, isso daí é um uso e costume, não precisa de mudar, deixa do jeito que está. Aí já fica difícil, não fica? E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses: apresenteis a Deus, corpo, alma e espírito irrepreensíveis para a vida do Senhor, que não tem como corrigir, que está tudo perfeito. Então, quando você olha para a palavra de Deus, vai ser uma prova de fogo para vocês, e eu vou ter que fazer isso, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, hoje Deus está te falando. Vai acontecer nessa igreja a prova de fogo. Vai acontecer nessa igreja de eu falar para você, de eu chamar a sua atenção, de eu falar o caminho vai ser para cá. Só que Deus já me preveniu, Deus já me deu a revelação. Vai ter pessoa que vai arrancar a palavra, vai jogar para lá, vai virar as costas para mim, vai sair, não vai aceitar o que eu falar da palavra de Deus. Mas o que Deus fala para mim? Fala desse jeito: você está vendo esse corpo aí que é rebelde, esse corpo aí que não quer aceitar? Não olha para o corpo, olha que é uma pessoa que está ali dentro, que precisa de entender. Você vai trabalhar na mente da pessoa para ela ter essa noção do que ela está querendo, vai levar ela para um caminho diferente do que Deus quer que ela trilhe para ela ser salva. Esse é o caminho. Então, coloca a palavra, divirta, repreenda, redarga, console, edifique, faça a sua parte. E aqueles que quiserem uma transformação vão passar pelo fogo, vão ser provados pelo fogo. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios capítulo 17, versículo 3. Provérbios 17, 3. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Então esse versículo parece simples, mas como é que você vai pegar um material que está sujo e limpar ele? Para você limpar, para quem for limpar a prata, tem que trabalhar com crisol. Quem quiser purificar o ouro, tem que trabalhar com forno. E quem que vai purificar o coração do ser humano? O próprio Senhor é que trata do coração do ser humano, e purifica o coração do ser humano. Agora, quando a palavra de Deus fala de um jeito, você está pensando totalmente diferente da palavra, e o seu coração está sujo, irmão. Tem que converter, tem que tirar aquilo do coração, porque a palavra de Deus é certa, e nós que somos errados. Aí nós temos que admitir e falar: realmente eu tenho que mudar o meu coração, eu tenho que tirar esse comportamento, esse jeito rebelde de ser, esse jeito duro de ser, esse jeito irreconciliável, esse jeito que, como a Bíblia diz, um jeito que é como fronte de pederneira, como fronte de diamante, que não se rende, não abaixa a cabeça para Deus, não aceita ser submisso a Deus. E aí o que Deus diz? Deus, Ele quer purificar a igreja para que esse corpo ele receba no dia do juízo, no dia da ressurreição dos mortos, a transformação de um corpo
incorruptível. Você já imaginou algo interessante que eu vou falar para ti? Vai chegar alguém que está desobedecendo, está fazendo errado. Aí você está 30 anos dentro da igreja. Aí às vezes, a pessoa chega lá com aquele corpo todo atrapalhado, todo impuro. Ele aceita Jesus, não faz nada, morre. Como é que ele vai sair lá, do outro lado? Corpo zero, corpo incorruptível, corpo pleno, imortal diante de Deus. Você passou 30 anos, vai sair de lá, vai sair o quê? Corpo imortal, corpo incorruptível, igual aquele que estava lá. Então Deus, ele permite que todos recebam esse corpo de maneira igual. O que aceita Jesus e morre, que não fez nada de obra, o que ele vai receber? Corpo incorruptível e imortal. O que você vai receber quando você passou a sua vida inteira servindo a Deus? Corpo incorruptível e imortal. Agora a Bíblia diz o seguinte: se você tiver feito obra, aí o seu corpo pode ser mais glorioso do que o corpo daquele que não fez obra nenhuma. Eu até fiz essa comparação nas pregações onde eu já preguei. Imagina um homem saradão, passou a vida inteira malhando. Imagina uma irmãzinha bem magrinha, de cabelão grande lá atrás da porta orando. Aí esse aceita Jesus e converte. Quando chegar no céu, aquela irmã lá, você vai olhar e falar: rapaz, aquela era aquela irmãzinha, olha só como é que ela está agora. Você viu como é que ela ressuscitou? Rapaz, aí você olha lá, aquele lá que estava lá, ele está com um corpo diferente. Não é aquele corpo que fala, que chama a atenção de todo mundo. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios, às vezes você vai falar: não, isso daí não é bíblico, não vai ter diferença de corpo uns dos outros lá. Mas olha o que a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 38. 1 Coríntios 15, 38. Ó. Mas Deus dá-lhe corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é a mesma. Uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra das aves, outra dos peixes. E há corpos celestes e corpos terrestres. Uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol e a outra glória da lua, e outra glória das estrelas. Uma estrela difere em glória de outra estrela. Está vendo? Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e é ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza e é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal e é ressuscitado corpo espiritual. Se há um corpo animal, há um corpo espiritual. Está vendo só? Então vai ter diferença de corpo uns dos outros. Agora aqui na terra, irmãos, aqui é só um pedacinho de tempo. Aqui é um pedacinho de momento que tem na presença de Deus. 100 anos. O que 100 anos, se uma pessoa viver o máximo de tempo, é comparado à vida eterna que vai ser? O tempo que só Deus sabe o quanto em número será. Então o nosso coração não pode ser tolo para não entender que Deus, Ele quer que aqueles que tenham fé, eles se preparem. E alguém vai chegar no céu e vai falar: nossa, se eu soubesse que era assim, eu tinha feito mais coisas, eu tinha me preparado mais, eu tinha me preparado para eu ter um corpo eterno muito melhor. Agora eu vou passar a eternidade e não deu tempo de mudar mais coisas. Porque a regra é de Deus, é o que você fazer na vida que você vai receber sua recompensa.
A Bíblia diz: você vai receber segundo as suas obras. Você vai receber o quê? Então vai ter diferença, não vai? De galardão, de recompensa. Alguém que faz muita coisa vai receber o quê? Muita coisa, não é isso? Alguém que faz pouca coisa vai receber o quê? Pouca coisa. Então tudo que o homem fizer com o seu corpo, ele vai receber a recompensa através do seu corpo, seja coisas boas ou coisas más. Agora, o que vai ser a recompensa? O que você vai receber porque você fez coisas boas? Às vezes você fala: não, vamos ver o que eu vou receber. Eu vou receber um carro. Lá no céu tem carro? Eu vou receber uma casa. Lá no céu todo mundo vai ter uma casa. Então o que você vai receber? Qual vai ser a diferença? Aí Deus, ele vai fazer segundo o que ele achar melhor para retribuir a cada um segundo as suas obras. Agora, que vai ter diferença do corpo que vai receber? Vai. Então o nosso coração é convidado a estar se preparando para receber o melhor de Deus. Aquele que tiver fé, ele vai falar: nossa, eu lembro, irmãos, também, quando eu era criança, lá em casa tinha uma televisão preto e branco. Naquele tempo que lançou a televisão preto e branco. Na fazenda, meu pai, na hora do jornal, não podia fazer barulho nenhum. Ele não gostava de fazer barulho. E nós lá no quarto brincando. E ele gritava de lá: você esperta, menino. Nós brincando, gritando, pulava em cima da cama, um pulava em cima do outro. Ele: você esperta, menino. Nós lá. Aí começava de novo. Aí, de repente, parou. Desligou a televisão. Eu falei: agora eu já sei o que é. E debaixo da cama. Eu fiquei lá quietinho, escondido. Os outros ficaram lá. De repente o papai entrou com um cinto lá para correr. Só viu estralado de correr. E a hora que eles iam falar alguma coisa, assim lá no lombo deles. Era tanto menino. Era tanto menino que ele se perdia, não sabia de quem ele bateu. E eu fiquei debaixo da cama e não apanhei. Por quê? Porque eu fui esperto. Eu falei: rapaz, desligou a televisão. Você tem que estar atento. Se você não estiver atento, você vai chegar no céu e vai falar: nossa, se fosse desse jeito eu tinha me preparado. Ah, se eu soubesse que era desse jeito. Você vai falar: nossa, mas não participou do ensino da igreja. O ensino foi falado que era assim. Entendeu? Eu estou querendo, irmãos, preparar vocês serem uma igreja de elite diante de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz: sacerdócio real, povo eleito, zeloso de boas obras, príncipes e princesas do reino dos céus. Você tem que se acostumar com o comportamento do céu. Aí você lembra que eu te falei que o céu tem um material que tem lá, tem aqui na terra? E qual que é o comportamento que tem no céu, no ambiente do céu, que também tem resquícios aqui na terra? Quando você faz um comportamento de bondade, de alegria, você está começando a sentir como é que é o que é pleno no corpo celestial. Você não sente alegria quando você ajuda alguém? Não é maravilhoso quando você ajuda, quando você estende a mão? É desse jeito que você vai sentir o céu, aquele sentimento mais bom, quando você está alegre, quando você está feliz com as coisas de Deus, em paz. Todos esses sentimentos é o que você vai sentir no céu, porque Deus, ele te dá uma amostra do que é possível você receber eternamente no céu. Então não é prejuízo, você tem que se esforçar, você tem que realmente prosseguir para aquilo que Deus te propôs. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como filhos obedientes, 1 Pedro 14. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como nosso
Senhor Jesus Cristo já me revelou. Mas procurarei diligentemente em toda ocasião, depois da minha morte, tenhais lembrança dessas coisas. Então o que Pedro falou? Deus já me avisou que vai me tirar daqui da terra. Esse tabernáculo aqui vai se desfazer. O meu corpo vai se desfazer. Eu vou deixar esse tabernáculo. Mas a palavra de Deus diz que depois que ele deixar esse tabernáculo, ele vai receber a casa definitiva dele, realmente o que ele vai ser eternamente. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Vamos ver se esse a gente já leu. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu, porque estando vestidos não seremos achados nus. Pois também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Está vendo só? Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Andamos por fé e não por vista, mas temos confiança, preferindo deixar esse corpo e habitar com o Senhor. Amém? Então, a morte não vai ser algo que vai te fazer medo. A morte vai ser veículo para você chegar no céu. A Bíblia diz: não temeis não temeis aqueles que matam o corpo, depois que matar o corpo, não podem fazer mais nada. Mas temei aquele que pode jogar o corpo e a alma no inferno. A esse temer. Então a morte, para aquele que está seguro das coisas de Deus, a morte vai ser o que vai antecipar a sua chegada onde Deus está, no céu. Agora você tem que estar pronto. Às vezes você fala desse jeito: Marcelo, ele só prega assim, mas eu quero que você seja salvo. Qual que é a minha principal preocupação? Que Deus me desperta como pastor. Qual que é a principal prioridade? Salvação. Uma igreja que não prega, prepara o povo para ser salvo, não é uma igreja que está sendo eficiente. Porque se for todo mundo condenado, o que aproveitou o trabalho que eu fiz? Então, às vezes você vai falar: nossa, como é que o pregador, como é que o pastor, como é que o que vai falar escolhe as pregações? Tem milhões de pregações de todo jeito, não tem? O que você pode ouvir? Sabe o que eu te aconselho a você ouvir? Pregações que façam você largar o seu pecado. Se você tem um pecado que você sabe que é, ou tem fraqueza nessa área, então começa a ler na Bíblia essas passagens que falam que esse pecado, essas fraquezas vai te levar para o inferno. Você pega na Bíblia e fala: ó, eu estou tendo dificuldade aqui no roubo. Então pega todas as passagens que falam de roubo e vai lendo para você ver aonde vai chegar o final do roubo. Se é adultério, se é fornicação, cada uma você vai olhando na Bíblia, examinando e falando: isso daqui eu tenho que priorizar. Pega essas passagens e vai colocando diante de Deus. Senhor, eu preciso, eu quero, eu necessito, eu anseio, eu almejo. Me muda nessa área, Senhor. Me muda, isso está demorando já demais. Eu quero ser transformado, eu quero ser liberto disso daqui. Eu não quero carregar mais esse pecado na minha vida. Chega disso. E aí o seu coração, diante da palavra de Deus, é manifesto. Você imagina, o corpo não está querendo,
Você com a sua alma, você fala, vem cá, toma aqui a palavra de Deus. É aqui que você tem que ficar, é aqui que você tem que se posicionar. Receba essa palavra, meu povo. Começa a colocar diante de Deus, começa a falar, vai ser desfeito, vai ser arrebentado esse pecado. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Só não vai ser salvo crente sem vergonha que ficou dentro da igreja o tempo inteiro ouvindo a palavra de Deus e não aceitou Jesus e não se converteu do seu pecado. Esses não vão ser salvos, porque não tem motivo nenhum para o coração da igreja não ser abençoado por Deus. Porque Jesus já fez a obra, já está pronta, ele entregou de graça. Agora é viver o Evangelho de Cristo e desfrutar do que Deus nos entregou. Amém? Então, vamos ficar de pé. Coloque seu coração uma vez mais diante de Deus. Tem uma cidade preparada, irmãos. Tem uma cidade que Deus preparou. Jesus Cristo, ele falou em João capítulo 14: não vos deixareis órfãos. Ele falou também: enviarei para vós outro Consolador. Quanto isso, a palavra de Deus diz, Jesus dizendo para nós: vou preparar-vos lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Depois eu voltarei para vós e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejais vós também. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. O próprio Jesus, ele providenciou o céu, a construção da cidade celestial, no sentido de estar com Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, preparando o céu. Jesus consolidou essa obra, trazendo para nós, porque ele falou: vou preparar-vos lugar. A obra de Jesus foi para preparar o lugar para que aonde ele estivesse, nós estivéssemos com ele, para que o corpo que ele recebesse, nós recebêssemos também. Um corpo imortal, um corpo incorruptível, para nós morarmos junto com ele. Aleluia. Você já ficou perto de alguém, a pessoa está morrendo ali do seu lado, você fala: nossa, dá um corpo para ela ficar junto comigo, como aconteceu com a minha mãe. Eu falei para Deus, tantas vezes eu pedi: Senhor, como é que pode acontecer esse milagre para que a minha mãe receba uma forma de ficar aqui, que esse corpo consiga suportar, mas o corpo da minha mãe já não conseguia mais. E aí o corpo dela não resistiu, ela faleceu. Quando eu estava desesperado ali, triste no monte, Deus, ele falou no meu coração: Marcelo, eu te faço uma promessa. Da mesma forma que Cristo Jesus ressuscitou dos mortos, a sua mãe ressuscitará também, a semelhança de Jesus, o corpo glorificado, o corpo incorruptível e imortal igual ao dele. E da mesma forma, se estiverem em Cristo Jesus, serão arrebatados. Você vai ser trazido junto com Jesus e encontrar junto com a sua mãe o seu Pai que está no céu. Essa é a esperança. Se nós não tivéssemos recebido a chance de ter um corpo glorificado, como é que a gente ia ficar no céu? Como é que a gente ia se comportar no céu? Jesus, ele preparou tudo. Como eu falei para o Gabriel, você não vai perder o seu livre-arbítrio. Você vai continuar tendo o seu livre-arbítrio, só que você vai ter paz no seu coração, porque você não vai ser inclinado para as coisas erradas mais, porque a sua carne não vai se inclinar para as coisas erradas. Você não vai se corromper mais, não vai se afastar de Deus, não vai perder a sua salvação nunca mais. Não há possibilidade de alguém que aceitou Jesus e foi salvo e entrou no céu, ser tirado do céu. Deus está te dizendo: não há comportamento de pecado
que entre no céu mais. O corpo que está lá é blindado contra o pecado. O corpo que está lá nunca mais vai pecar, nunca mais vai sofrer a tentação do pecado, nunca mais vai nascer iniquidade dentro dele, nunca mais vai formar, se achar iniquidade dentro dele. Diz o Senhor para o seu coração. Deus está te falando essa profecia. Ele está revelando o que vai acontecer dentro do céu eternamente. A palavra de Deus é a profecia de Deus que fala dessa maneira. Está te preparando para saber disso. Tão somente chega até lá, tão somente esforce, tão somente persevere. Às vezes as correções vão ser difíceis. Às vezes, quando alguém te chamar a atenção, quando alguém te pedir para mudar, vai ser difícil, mas receba como palavra do Senhor, e essa palavra vai produzir no seu coração mudança de vida, vai produzir no seu coração o que é desejoso da palavra, a força que precisa para arrastar esse corpo seu que quer se inclinar para a morte, que quer se inclinar para o pecado e para a cruz do Calvário, para que o seu coração não seja enganado, para que o seu coração não seja traído, ou não te traia, nem te induza, te fale para viver momentaneamente, para renunciar a Cristo, porque às vezes você entende que seja mais importante. Deus está te dizendo: larga o que é momentâneo para você receber o que é eterno. Por isso, apresenta a sua oração diante de Deus. Eu vou estar orando junto com você essa noite. Essa palavra hoje é o nosso alimento espiritual. A nossa alma deseja diante de Deus ser ajudada, e Deus está nos ajudando com essa palavra. Por isso, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, cada um desses, Senhor, que recebem a tua palavra, que entenderam, Pai, que vão receber um corpo imortal no céu, um corpo, Senhor, incorruptível. Deus de glória, também como eu, desejam esse corpo, Pai, desejam ser transformados, desejam ser mudados, Pai, e até que isso aconteça, a palavra de Deus, a palavra, Senhor, diz que nós gememos, aguardando essa transformação, sermos tirados desse tabernáculo, sermos revestidos do novo corpo, do novo tabernáculo celestial, tabernáculo que não vai ser influenciado pela bebida alcoólica, pelo vício, Senhor, pela droga, não vai ser influenciado, Senhor, por nenhuma, Senhor, das concupiscências humanas, não vai ser influenciado, Senhor, pela arrogância, orgulho, pela soberba. Deus de glória, que não vai ser influenciado, Pai, pela corrupção. Deus de glória, Senhor, pela ganância, pela inveja. No céu não vai ter inveja, no céu não vai ter malícia, no céu não vai ter mentira, não vai ter, Senhor, hipocrisia. Espírito Santo de Deus, nós desejamos, Senhor, estar no céu, nós desejamos chegar onde o Senhor está. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre esse lugar, eu profetizo sobre essas pessoas, corpos transformados. Deus de glória, em nome de Jesus, seja transpassado o coração desse povo pela tua palavra, pelo teu evangelho. Seja crucificado, Senhor, o nosso corpo diante de ti, Senhor, como o Senhor foi na cruz do Calvário, que os nossos corpos sejam mortificados ali, que o velho homem seja, Senhor, mortificado, a velha mulher seja mortificada, que nós passemos a andar em novidade de vida. Como está escrito: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós sabemos, Pai, da tua verdade, Senhor. O diabo não quer que recebemos, Senhor, o nosso corpo imortal. O diabo não quer que recebemos o nosso corpo incorruptível. Nunca mais vai ter possibilidade de pecar. Ele sabe que tem pouco tempo e quer atrapalhar a nossa vida. Quer pegar e aproveitar enquanto esse homem tem esse corpo, essa mulher desse jeito, que influencia para o lado errado, quer atrapalhar para ele perder a salvação, ela perder a salvação. Mas em nome de Jesus Cristo, seja repreendido, Senhor, em nome de Jesus, toda ação contrária das trevas contra esse homem e essa mulher, Pai. Esse projeto do diabo, satânico, do inferno, de condenação eterna, em nome de Jesus, seja desfeito na vida desse homem, na vida dessa mulher que está aqui nesse culto hoje, Pai.
Em nome de Jesus, para aqueles que não vieram, mas por algum motivo, Senhor, estão nas casas deles, em nome de Jesus, alcance eles com essa oração. Aqueles que o Senhor tem entregue para essa igreja, para nós ajudarmos uns aos outros, seja em nome de Jesus alcançado, Pai. Na nossa casa, na nossa família, desperta, Senhor, dá revelação. Queremos ser sacudidos como o Senhor sacode a figueira, Pai, para que recebamos de Ti a salvação. Estejamos atentos, como o Senhor me deu a percepção aquele dia que, Deus de glória, eu me preveni ali do mal que vinha, Senhor. Deus de glória, Senhor, eu não fui pego pelo mal, porque eu estava vigilante. Assim, em nome de Jesus, sejamos vigilantes diante da Tua presença, Senhor. É o que eu te peço, assim, em nome de Jesus, assim eu te agradeço.